tudo bem? Eu sou a Jennifer, consultora especialista em vistos da Travelmate, e essa é a nossa nova websérie sobre Study and Work, tratando os principais destinos que te dão a permissão para trabalhar durante o seu visto de estudante. A gente começou falando sobre o destino Austrália, e se você não assistiu os vídeos anteriores, é só clicar aqui no link na descrição do vídeo para acompanhar toda a nossa websérie. E hoje a gente vai tratar sobre o assunto vistos, que é um assunto que gera bastante dúvida nos processos. Então a gente vai falar sobre os principais documentos, sobre os requisitos e tudo mais que é necessário para uma boa aplicação de visto de estudante da Austrália. Mas antes de falar do principal, que é o visto de estudante com permissão de trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre o visto de turista, porque na Austrália você também pode estudar um curso de curta duração com visto de turista. O visto de turista, ele tem validade normalmente de 1 ano e ele te permite ficar na Austrália por até 3 meses, então até 12 semanas você pode permanecer na Austrália como turista. Esse visto é válido para quem quer fazer um curso de curta duração, e aí é importante lembrar que curta duração não dá permissão de trabalho, então o visto de turista não te dá permissão de trabalho, mas te permite fazer um curso temporário de até 3 meses, até 12 semanas de curso. Ou para quem quer visitar familiares, amigos que estão na Austrália, ou conhecer o destino turista, esse é o visto ideal. Ele leva de 7 a 21 dias para ser emitido, e esse visto ele é processado de maneira online, então a gente envia toda a documentação na plataforma do consulado, eles analisam e mandam a resposta por e-mail, não é necessário comparecer pessoalmente para estampar o passaporte, nem nada disso. Falando sobre os principais documentos para o visto de turista, o principal é o passaporte, que é o documento oficial de viagem, e a gente precisa demonstrar os seus vínculos com o Brasil. Então isso varia de perfil para perfil. Se a pessoa que está aplicando o visto só trabalha no Brasil, então a gente faz uma comprovação de vínculo de trabalho. Se é um estudante, a comprovação de vínculo de estudante. E é isso que o consulado quer ver. Qual é o seu motivo para retornar para o Brasil? O que você faz aqui e por que você teria que voltar após o término da sua viagem? E um outro documento super importante é a questão da comprovação financeira. A gente sabe que a comprovação hoje não é obrigatória para passaporte brasileiro, porém é extremamente recomendado. Então, atualmente já tem mais de 20 anos no mercado. A gente entende bastante do assunto visto e a gente percebeu, essa movimentação do consulado, mesmo que não seja obrigatória, a comprovação financeira é muito mais positiva, você tem mais chances de uma aplicação de sucesso quando você apresenta a sua comprovação financeira, mesmo para o visto de turista. Então, extrato bancário, imposto de renda, documentos que demonstrem que você tem condições financeiras de se manter pelo período proposto na Austrália como turista. Então é basicamente isso: passaporte, vínculo com o Brasil e comprovação financeira são os documentos principais para uma aplicação de visto de turista. Uma dúvida muito comum sobre o visto de turista é se eu posso fazer a troca de status estando na Austrália. Então, vou como turista e quero me tornar estudante, aplicar para um visto de estudante lá dentro da Austrália. É possível, mas não é recomendado, porque isso pode ser visto de forma negativa. Essa troca de status dentro da Austrália pode ser vista de forma negativa pelo cônsul que está analisando o seu processo de visto. Então, o ideal é que você já saia daqui com um visto de estudante, tudo organizado, para que tenha mais chances de ter uma aprovação de sucesso. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o visto de estudante da Austrália, que é o visto que te permite estudar com uma permissão de trabalho desde que o seu curso tenha a partir de 14 semanas de duração. É importante saber que o mínimo exigido pelo consulado são 14 semanas, mas é extremamente recomendado que você feche o seu curso a partir de 16 semanas. Isso porque o consulado vê de uma forma mais positiva um curso a partir de 16 semanas, com uma duração um pouco maior, do que um curso com a quantidade mínima, tá? Então, essa é a nossa principal recomendação referente ao tempo do curso, a partir de 16 semanas de curso. E falando sobre o tempo de processamento, esse visto é um visto mais delicado, tem mais informações e mais detalhes que o consulado precisa analisar, e por isso o tempo de processamento é maior também. Ele leva em média 35 até 60 dias para ser analisado. Então, por isso, a gente recomenda entrar com o processo pelo menos 3 meses antes do início do curso. Mas, para iniciar o processo do visto de estudante, é necessário que a gente já tenha alguns documentos específicos, como, por exemplo, o COI, que é o documento emitido pela escola na Austrália, juntamente ao governo australiano, que mostra que aquele estudante vai estudar na escola X pelo tempo X, e todos os detalhes que eles precisam saber. Então, o COI é o principal documento para solicitar um visto de estudante na Austrália. Esse COI,
ele só é emitido após quitar a escola. Essa é a linha do tempo. Primeiro a gente escolhe a escola, quita o intercâmbio e aí recebe a documentação para entrar com o processo de visto. Esse período de receber o COI também pode levar um tempo e varia de escola para escola. Então a gente precisa considerar ali também um mês, mais ou menos, para a emissão do COI, para chegar com tranquilidade. Então o tempo ideal de processamento são 4 meses. Considerando o tempo do COI, reunir todos os documentos e aí entrar com o processo e ficar ali no consulado por até 3 meses em processamento. Claro, o visto pode sair antes, mas isso depende da análise do consulado. Então, quanto mais tempo a gente tiver, mais tranquilo fica o seu processo. Outro documento super importante é o seguro OSHC. Esse é o seguro governamental e obrigatório da Austrália. Todos os estudantes precisam ter um OSHC válido do dia em que ele chega na Austrália até o dia em que ele vai sair da Austrália. Então, considerando aqui um curso de 4 meses de duração, 16 semanas, o estudante precisa, desde o dia em que ele vai entrar na Austrália, ter um OSHC válido e para todo o período do curso, mais o período de férias. Já que, com o visto de estudante, você recebe 1 mês de férias, né? Então, se eu vou fazer 4 meses de curso, eu recebo 1 mês de férias ao término do meu curso, 5 meses no total. E o seguro OSHC precisa estar válido para todo esse período para que o visto venha da forma correta. Então a gente costuma receber o COI junto com o OSHC, os dois documentos juntos, e com esses documentos conseguimos dar entrada ao processo de visto de estudante. Então esses são os dois principais documentos que são enviados para iniciar o processo do visto de estudante da Austrália, o COI e o OSHC. E aí tem os documentos que são providenciados aqui por parte do estudante no Brasil, que são os documentos que vão suportar a aplicação, né? Então, são os documentos que a gente vai demonstrar vínculos para o consulado, condição financeira, todas as informações que o consulado precisa para analisar que você é realmente um estudante genuíno. Recentemente, a Austrália fez uma alteração em relação ao estudante genuíno, né? As comprovações e etc. E a principal delas foi a questão da carta de intenção. Então, até o mês passado, a gente utilizava a carta de intenção como principal documento para solicitação do visto. E agora ela foi substituída por um formulário que já está inserido ali nas respostas iniciais do processo de visto da Austrália, né, do visto de estudante. Então, a gente precisa responder 4 perguntas básicas, que é muito do que se falava na carta de intenção, só que agora a gente precisa responder mais especificamente. O consulado quer que você demonstre que você é um estudante genuíno de forma direta e objetiva. Então, as perguntas abrangem assuntos como comprovação financeira, vínculo de trabalho com o Brasil, vínculo familiar, o porquê você escolheu a Austrália, o porquê você escolheu essa escola, esse curso em específico e principalmente o que esse curso vai agregar na sua vida profissional de volta ao Brasil. Então, eles querem entender que você realmente está indo para a Austrália para estudar e que isso vai ser útil para a sua vida aqui no Brasil. Então, junto com essas informações, né, do formulário, a gente estrutura também uma carta de intenção. É importante manter a carta de intenção para mostrar o máximo de informações possíveis e o máximo de documentos também de suporte nessa aplicação. Além dessa carta e das informações de intenção genuína do estudante, a gente precisa mostrar os demais documentos. Então, comprovação financeira. A comprovação financeira hoje não é obrigatória para o Brasil, que é país level 1, né, nível 1. Então, não é obrigatório que você apresente a comprovação financeira já na primeira aplicação, porém, é extremamente recomendado. Por quê? Uma vez que você demonstra a sua capacidade financeira, mostra os documentos financeiros, o seu processo pode ser analisado mais rápido, de forma mais completa. E embora não seja exigido pelo consulado, eles podem solicitar a qualquer momento ou podem dar uma resposta sem solicitar a comprovação financeira, mesmo que você tenha. Então, é muito importante já anexar os documentos, porque eles precisam que você suporte todas as informações que você está oferecendo lá no formulário. Tudo isso a gente precisa ter documentos comprovando que aquelas informações que constam no formulário são realmente verdade e você tem ali como provar tudo que você está falando. Então, hoje, a comprovação financeira da Austrália é no valor de 2.042 dólares australianos. E aqui a gente precisa considerar também o mês de férias. Então, se você vai fazer 4 meses de curso e tem um mês de férias, serão 5 meses de comprovação financeira. A gente vai ter ali um valor de 10.210 dólares australianos que precisam ser comprovados para o período de 5 meses na Austrália. Essa comprovação ela é feita ou por extrato bancário ou por imposto de renda, só que no imposto de renda o valor triplica, então é sempre recomendado que seja comprovado por extrato bancário mesmo.
E você pode usar um responsável financeiro, né? Ah, eu não tenho o valor disponível na minha conta. Eu posso usar a conta do meu pai, do meu avô? Pode. É possível demonstrar um suporte financeiro na Austrália que seja um terceiro. A gente só precisa estruturar e explicar por que essa pessoa está sendo responsável financeiro e analisar se é a melhor forma de acordo com o perfil do estudante, né? Se é a melhor estratégia a ser usada. Então, além dos documentos financeiros para demonstrar o suporte financeiro, precisamos também demonstrar os vínculos com o Brasil. Diploma de cursos já concluídos no Brasil, certidão de casamento, de nascimento, né, para pessoas que possuem cônjuge já no Brasil e o cônjuge não vai viajar junto. Documentos de bens que tem aqui no Brasil para demonstrar vínculo, documentos que comprovem o vínculo de trabalho é super importante, então se você está trabalhando, demonstrar a sua carreira profissional aqui no Brasil, seu histórico profissional aqui no Brasil. E é legal também, para quem tem ofertas de trabalho no futuro, ter uma carta da empresa dizendo, olha, após o término do curso, fulano tem vaga garantida aqui na minha empresa. É um documento super legal que comprova o vínculo e comprova o objetivo que você tem para voltar com o currículo aprimorado depois do intercâmbio. Bom, então esses são os principais documentos para um visto australiano de estudante. Precisamos demonstrar sempre o máximo de vínculo, o máximo de informações para o consulado para que a gente tenha mais chances de ter um visto bem sucedido. O assunto de vistos abrange muitos detalhes, varia de perfil para perfil, então a gente faz uma análise minuciosa do perfil do estudante e estrutura um processo que seja legal, que faça sentido e que tenha mais chances de ter sucesso. E é isso que a nossa assessoria faz aqui dentro da TravelMate. Então foi isso, esse foi o nosso vídeo sobre o visto de estudante da Austrália. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, entrem em contato com o consultor da TravelMate, que a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. E não deixem de assistir os próximos episódios da nossa série. Tchau!